Gente, centenas de milhares de grilos invadiram o lugar sagrado dos muçulmanos e impediram os muçulmanos continuarem o culto de adoração a Alá. O vídeo está viralizando nas redes sociais. Isso aconteceu em Meca, na Arábia Saudita. Aí, eis os questionários que circulam nas redes sociais. Seria isso aí um sinal de Deus para a humanidade ou seria simplesmente algo comum provocado pela natureza que acontece frequentemente? E desde já eu trago a resposta para vocês. Não acontece frequentemente, foi algo surreal, fora do normal, fora do contexto, porém aconteceu em Meca. Vou colocar aqui para vocês o vídeo e vou comentar aqui para vocês a respeito desse assunto que tem mexido assim com todo mundo, porque é algo surreal. Vejamos o vídeo. Como vocês podem observar aí, ó, os muçulmanos se coçando, tirando os grilos que sobem nas roupas. Está completamente infestado de grilos. Olha só. Não tem, interrompeu a adoração aí. Entendeu? O momento de oração foi interrompido porque são milhares de grilos, certo? Então, o vídeo começa a se espalhar nas redes sociais, olha só. Eu cheguei a ver vídeos, as pessoas dizendo que eram baratas, mas não são baratas, são grilos, certo? São centenas de milhares de grilos, são muitos grilos. E aí, o que se sabe é que tinha milhares de pessoas aí, né? Milhares de pessoas que foram indo embora, né? Impossível adorar a Deus, né? Numa situação dessa, entendeu? Impossível continuar com o culto. Então isso aí aconteceu em Meca, certo? Na Arábia Saudita. Então, vejamos. Isso aí seria um sinal de Deus? A gente lembra muito bem do que aconteceu no Egito, né? As 10 pragas do Egito, lembram? Dentre elas, a de piolhos, a de rãs, as águas se transformando em sangue, enfim, 10 pragas do Egito, as dos gafanhotos, né? Então, vem algo assim na mente da gente, é muito semelhante, é muito parecido, né? Mas existem as explicações das autoridades, as explicações científicas, né? Acredita-se o seguinte, o que estão dizendo que depois de uma chuva, aconteceu lá uma chuva e depois da chuva, com poucos minutos, surgiram os grilos da terra. Milhares, centenas de milhares de grilos, né? Eu vi alguns comentários que ali era como se fosse ali nessa região do túmulo de Muhammad, né? De Maomé, o pai fundador do islamismo, né? Não sei se essa informação procede, se é realmente ali no túmulo de Muhammad, certo? Porém, é que é um lugar sagrado, ali em Meca, né? Na Arábia Saudita, é um lugar sagrado dos muçulmanos, e quando eles estavam ali se preparando, ou já no momento de oração, eles foram interrompidos por centenas de milhares de grilos. Aí eu digo a você aqui, será que Deus não está querendo trazer uma mensagem, mais uma mensagem para a humanidade? Porque todas as vezes que há uma intervenção divina através da natureza, tem gente que diz assim, isso é da natureza, cara, não tem nada a ver. E você acha que Deus vai intervir aqui no nosso reino? Como? Com a varinha mágica, Você vai ver assim, o raiozinho do Harry Potter, a varetazinha mágica? Não, meu querido. Quando há intervenção divina, pode ser uma intervenção divina, como muitas vezes Deus se utilizou desse meio, desse artifício, a natureza. A Bíblia não diz que Deus ele é o Senhor dos exércitos. Essa palavra exércitos, ela é plural. O exército de Deus não são só os anjos. São os anjos, são as potestades do ai da maldade, os espíritos caídos, a natureza, os gafanhotos, os piolhos, baratas, grilos, tudo isso faz parte dos exércitos de Deus. Agora, a nossa mente é tão pequena, ou a mente de uma boa parte de nós, que nós não aceitamos isso. Para mim, na minha humilde concepção, eu acredito sim que isso aí é algo permitido e proporcionado por Deus através da natureza para chamar a atenção do mundo, porque o mundo inteiro irá ver essas imagens e vai dizer assim, meu Deus, em Meca? Foi difícil eu entender assim, né, para me traduzir alguma coisa,
do árabe para o português, porque é difícil de entender. Mas eu cheguei à conclusão de alguns vídeos, né, de algumas legendas, que realmente foi em Meca, na Arábia Saudita, certo? Então o que acontece, gente? Deus, ele está fazendo de tudo, usando todos os mecanismos para chamar a atenção nossa, a atenção dos homens. Porém, nós fazemos de conta que tudo isso que está acontecendo nos quatro cantos da terra é normal, sempre existiu, faz parte, tal, blá, blá, blá e mimimi. Só que não. O que está acontecendo na natureza é algo incomum. Não tem esse costume, não está dentro da normalidade. A natureza está completamente desequilibrada nos quatro cantos da terra. Lugares que eram muito frios, hoje o pessoal está enfrentando a dificuldade com a temperatura de 50 graus, como em muitos países europeus, Itália, Inglaterra, as queimadas nas florestas, as florestas se consumindo pelas altas temperaturas, lugares que eram frios, que tinham que usar aquelas roupas de frios e agora está numa situação como essa. De vez em quando nós somos atraídos por uma imagem, por um vídeo diferente em um determinado país, com algo que aconteceu que chama a atenção, como essa aí, dos grilos. Chama a atenção ou não chama? Agora interessante é os comentários. Vocês irão ver muitos comentários aí. O pessoal dizendo assim, por que eles não pegaram e não assaram? Se fosse na China, isso aí já dava para ganhar um bocado de dinheiro, porque os chineses comem grilos, né? Na Índia também. O pessoal, olha só o que eu quero dizer para vocês com isso. É que muita gente não está levando a sério. Leva isso como um vídeo de entretenimento. Elas assistem ali para se entreterem. É um vídeo a mais. O vídeo do Sátrio Araújo, quero já pedir aqui o seu apoio. Curta, comente, compartilhe. Não mereço, mas agradeço de coração a cada um de vocês que assim o fizerem. Eu preciso disso, tá bom? Obrigado. Então, muitos não levam a sério. É mais um vídeo. Aqueles vídeos dos sinais dos tempos. Gente, isso é muito sério. O Filho de Deus falou sobre essas coisas que aconteceriam com mais intensidade, que a natureza ficaria revoltada quando se aproximasse do fim dos tempos, né? Mas o que ele disse lá no finalzinho de Mateus, no finalzinho de São Lucas, ele disse que isso aí era só o princípio das dores, não era ainda o fim. Ele disse, olha, muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos, e haverá sinais, e haverá terremotos em vários lugares, fome, guerras. Entendeu? Esses acontecimentos estão inseridos diretamente dentro de um contexto profético, bíblico, tanto proferido por Jesus como pelos profetas que antecederam Jesus, entendeu? E que foram falado, levado a sério, né, pelos apóstolos, pela igreja primitiva. Estes sinais são alertas de Deus, sim, para a humanidade. Se você acredita diferente, se você for aquele cara que só vai para o lado científico das coisas, tudo bem. A ciência, não é que nós não acreditamos na ciência, na explicação científica, certo? A ciência simplesmente, ela complementa, ou melhor, não complementa, ela só faz dar mais, só prova mais que a palavra de Deus é verdade. Porque a palavra de Deus não precisa de complementos, ela já é completa. A ciência só faz provar, mostrar que a Bíblia está certa, que não tem equívoco entre os profetas que profetizaram sobre os sinais dos tempos. A ciência, a multiplicação da ciência é outro fato importante nesses últimos dias, a Bíblia se cumprindo. Um dos fundadores do Google, um cara que era uma das peças primordiais do Google, ele chegou a dizer o seguinte, que daqui a 8 anos o homem vai atingir a imortalidade. Eles estão propondo daqui a 8 anos, 2030, a imortalidade para os seres humanos. Isso aí é avanço da tecnologia, a profecia do profeta Daniel se cumprindo. Deus disse a Daniel, meu filho, escreva aí, sele no livro, eu quero que fique registrado aí, isso 400 anos antes de Jesus. Ele disse, olha, no final, quando estiver próximo do fim, a ciência se multiplicará, os homens correrão de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. O avanço tecnológico, né?
A IA, a inteligência artificial, está aí mostrando que o que é que falta mais para os homens, para a ciência, a tecnologia de ponta. Então, gente, a gente percebe em todo esse contexto de evolução, né, tecnológica, que desses fenômenos naturais, né, que apesar de ser naturais não quer dizer que são de Deus. Nós percebemos que em meio a tudo isso, esse menu, esse cardápio que está exposto diante de nós todos os dias, nas telas da TV e dos celulares, nós percebemos que isso aí são amostras de Deus para a humanidade, dizendo, olha, vai se cumprir o que diz a minha palavra, está aí os sinais, está aí as evidências. Acreditem quem quiserem, porque assim como foram nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ninguém acreditou em Noé, só escapou ele e a esposa, 3 filhos e 3 noras. Veio a chuva, 40 dias e 40 noites. Quem sobrou para contar a história? Noé, esposa, os 3 filhos e as 3 noras sobraram para contar a história. Tá entendendo? A história volta a repetir-se, não é mais com arca, mas agora é com Cristo Jesus. Ele disse, eu sou o caminho singular, o artigo definido. Eu sou o caminho, eu sou a verdade singular, a artigo definido. Eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele ainda disse a mais, eu sou a porta. A, artigo definido. Eu sou a porta. Não é uma das portas, eu sou a porta. O caminho é um só, a verdade. A todos os caminhos levam a Deus. Quem pensa assim, eu respeito, mas a Bíblia diz que só há um caminho que leva o homem a Deus, que é Cristo Jesus, Salvador da humanidade. Eu sou o Sádio Araújo, TV Paraú, um forte abraço no seu coração e até a próxima, se Deus quiser.